Boa noite. Prazer, isso é mais uma edição do Projeto Círculo Papo. Meu nome é Afonso Portes. Eu faço o Projeto Círculo Papo há 39 de anos. Aqui, 40 anos de comemoração. Acho que a gente tem esse segmento do Projeto Círculo Papo, que se chama Festival Círculo Papo, que foi inserido na Lei Estadual de Incentivo à Cultura e é patrocinado pela CELI. Esse grupo inicial de eventos, nós vamos realizar 8 eventos. Começou com a Ari Ribeiro, da semana passada, agora é o Jefferson. Mas vem aí semana que vem Cidinha da Silva, depois Eduardo Janete, depois Eugênio Gucci, depois Maria Ribeiro, depois a Cici. Você cegueira, não pode falar com minha conta daí, não? Rui Castro e Luísa Seixas, muito obrigado. Os dois juntos aqui. Agora eu quero passar a palavra para o Jefferson, que vai fazer uma palestra de 1h30. Gente, boa noite. Que bom vê-los aqui. Sempre que venho a Belo Horizonte, sou muito bem recebido. Feliz também de estar ao lado aqui do meu amigo Afonso. E agora nessa nova função aí de curador também das FLIs, né, que a gente tem organizado. E participar de Sempre um Papo é sempre um momento histórico, né? Porque só de pensar nas pessoas que já passaram aqui, né, que já fizeram esse projeto tão bonito, idealizado pelo Afonso, eu já fico um pouco nervoso, assim, né? Porque é ao mesmo tempo um programa, enfim, um evento de literatura, mas é um peso também, porque tem que dizer coisas inteligentes, né? Para que vocês... não, esse aí merece estar aí no Sempre um Papo para mim. Então, é uma honra para mim, muito feliz, né, de poder estar aqui conversando com vocês sobre esse livro aí, De Onde Eles Vêm, e sobre também outros livros, sobre literatura. Enfim, estamos aí para a gente fazer essa conversa, Afonso. Deixa eu ser exagerado. Gente que se sente honrada e agradecido por você estar tudo isso, tá? E você falasse um pouco, vamos começar do livro, como é que surgiu, fala um pouco de onde eles vêm. Então, De Onde Eles Vêm, ele foi idealizado antes de começar o Avesso da Pele. É um livro que eu já vinha pensando como abordar o ambiente acadêmico para as pessoas negras e periféricas, mas eu sentia que eu ainda não estava preparado para escrever esse livro. E aí veio o Avesso da Pele, em 2020, e aí quando o Avesso da Pele foi publicado, eu pensei o seguinte: bom, 3 meses a gente não vai mais ouvir falar do Avesso da Pele. Eu estava entregando, eu tinha que fazer a minha banca de qualificação do meu doutorado, e essa foi a conversa que eu tive com o meu orientador. Olha só, vamos esperar mais um pouco, 3 meses, que é o tempo que um livro, né, de um autor que não é muito conhecido fica aí no mercado, depois as pessoas esquecem. E aí o meu orientador riu de mim e disse: Jefferson, olha com esse papo furado aí, você vai entregar a sua tese para a banca de qualificação, né? Porque o seu livro eu acho que não vai durar só 3 meses. E aí, como vocês podem perceber, não durou só 3 meses, né? Veio tudo que veio com o Avesso da Pele, minha vida mudou radicalmente, né? Eu era um professor de escola pública, trabalhando com ensino básico, 6º ano, 7º ano. Tem professor aqui? Então, uma salva de palmas aí para os professores. E aí, de repente, quando o livro é publicado, em meio à pandemia, eu fico meio perdido. E aí a história de onde eles vêm, de certo modo, também se perde, né, depois de tudo que veio com o Avesso da Pele. Eu só comecei a retomar mesmo a ideia do livro já em 2022. E aí veio, em 2022, o Prêmio Jabuti, e aí já veio uma série de convites, de festivais, né, e tal. E aí, quando eu realmente pensei que
a coisa estava indo, aí veio a história da censura, enfim, sempre teve obstáculos para que eu escrevesse esse livro, né? E eu lembro muito de uma frase do Dostoiévski, né, que fala que o escritor é aquele que ele escreve no meio, não sei se a palavra é tempestade, né, mas é no meio do caos que o escritor tem que escrever, né? Ele não pode esperar o momento de calmaria, né, em que tudo está certo na vida e aí ele vai escrever. Mas não funciona isso, tem que escrever enquanto a vida está acontecendo. E foi o que eu fiz com o De Onde Eles Vêm. Então, é a história do Joaquim, um rapaz negro que mora em Alvorada, que é a região metropolitana de Porto Alegre. Alvorada é um lugar, um espaço que por muitos anos foi, né, uma cidade bastante violenta, com os índices de homicídio bastante altos. Eu morei nessa cidade por alguns meses. E eu conto, então, a história do Joaquim, que entra pelo sistema de cotas. Ele faz parte da primeira turma de cotistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele entra já sendo um leitor, né? Já sendo alguém que quer ser um poeta, e nas palavras dele, um poeta profissional, né? Eu não sei exatamente o que significa isso, Afonso, mas é o que o Joaquim quer ser, né? Um poeta profissional. E ele vai ter contato, então, com esse mundo acadêmico, vai se dar conta que é um mundo bastante hostil, que é um mundo de competição, um mundo de exclusão, um mundo que desconfia desse estudante que gosta de racionais e que lê James Joyce, que lê Proust, que lê James Baldwin, né? Ou seja, ele é alguém, ele é um fruto estranho, né, nesse lugar, como se a figura dele fosse incompatível com o mundo acadêmico, né? E aí vem a desconfiança dos professores, a desconfiança dos colegas, e ao mesmo tempo é um livro sobre a formação de um leitor. Mas não é a formação de um leitor que nunca pegou um livro, é a formação de um leitor especializado. E eu acho que há poucos livros na literatura que falam sobre isso, né? Sobre a formação do leitor num outro patamar, né? Naquele leitor que se torna, vai aprimorando, na verdade, né, a leitura. E quem leu o livro deve ter percebido que o Joaquim ele tem alguns buracos, que eu chamo de alguns buracos culturais, né? Porque ao mesmo tempo que ele sabe quem é James Joyce, né, ele quer ler Ulisses, e em outro momento ele não sabe quem é Nina Simone, né? Então ele tem esses buracos assim na formação dele, justamente porque ele não teve, né, essa trajetória próxima, né, de um ambiente cultural que propiciasse que ele conhecesse, né, figuras importantes. E também é um livro sobre de onde vêm os professores das universidades. Então, o título ele é sugestivo, de dizer que de onde vêm os cotistas, que eu acho que é a primeira associação que se faz, né? De onde vêm esses alunos periféricos negros. Mas há uma outra camada que é um questionamento de onde vêm esses professores, e há ali a narração, pelo menos sobre 2 professores específicos. E, por fim, há uma terceira camada, né, de onde eles vêm, que aí passa pela criação. Ou seja, como ele quer ser um poeta, né, um poeta profissional, ele começa a se questionar de onde vêm as palavras, de onde vem a criação, de onde vem a invenção. Então, aí a gente já entra numa outra discussão que era o que eu queria discutir, na verdade, nesse livro. As cotas aqui é o pano de fundo. Não há uma discussão sobre as cotas. Há uma discussão sobre a permanência dele na universidade. E essa permanência está mediada justamente com a estrutura social em que ele vive, né? Então, ele tem que cuidar da avó, que está doente, ele não tem com quem deixar essa avó, ele está desempregado,
não tem dinheiro, ele começa o livro namorando uma menina negra, que é mais velha do que ele, ela já tem uma filha, e logo ela percebe que o Joaquim ainda é muito imaturo, aí dá um pé nele, e aí ele se envolve com uma menina branca, que é mais ou menos da idade dele, e aí há um aprofundamento justamente dessas relações interraciais, né, que já tem um pouco uma vez da pele, e que eu aprofundo de onde eles vêm, né, e mostrando um pouco a complexidade das relações. Então ele é um rapaz negro, o que não o impede de cometer machismos com a namorada branca, e ela, por ser alguém que tem consciência social e racial, também não impede de cometer racismos com ele. Né? Então, essa profundidade, essa complexidade que eu tentei colocar de onde eles vêm. José, até que ponto, quer dizer, a tua pergunta é extemporal, Alex, até assim. Todo esse processo que não foi só uma censura, né? Assim, para ele, uma censura como se fosse uma coisa simples. Todo o processo do Avesso da Pele te serviu de alavanca, de obstáculo ou de incentivo para continuar escrevendo? Então, eu tentei, ao longo desses anos, isolar o meu processo criativo de tudo que estava acontecendo em relação ao Avesso da Pele. Porque eu entendia que se eu me deixasse contaminado pelo que estava acontecendo, eu não conseguiria escrever o livro que eu queria escrever. E o que vocês têm aí na frente de vocês é o livro que eu quis fazer. Mas para que isso acontecesse, eu tive que fazer um processo interno de proteger o meu projeto estético, o meu projeto criativo, que, em primeiro lugar, é formar leitores, né? E por isso eu uso uma linguagem como essa, fluente, sem dificuldades linguísticas, ao mesmo tempo com uma história profunda, e que eu acho que seja uma discussão importante. Né? Então é isso que eu queria fazer. A censura do Avesso da Pele foi algo bastante grave, me afetou profundamente. Né? No primeiro momento, eu achei que não tinha me afetado, mas passado algum tempo, alguns meses, eu comecei a perceber que falar sobre a censura acabou me afetando na minha criação, e aí tive que fazer terapia, né, entender se era o livro de fato que eu queria fazer, né, de onde eles vêm. E depois de tudo isso, o saldo que ficou da censura me parece que é um saldo muito caro, assim, né? Porque não foi só a censura de retirada dos livros, foi uma censura simbólica e que tem influenciado na prática dos professores, né? E principalmente de professores de escolas particulares que estão numa situação mais frágil, né, do que um professor concursado, né, de uma escola pública, porque ele vai pensar duas vezes antes de trabalhar um livro como O Avesso da Pele, ou um livro O Estela Sem Deus, ou o De Onde Eles Vêm. Então, é isso que me preocupa mais, assim, né, o quanto isso acaba influenciando na prática do professor na sala de aula. Dá um exemplo. O seu exemplo, estou fazendo sacanagem com ele, entendeu, gente? Um exemplo da minha prática? Não, de um caso já acontecido em uma escola, por exemplo. Teve vários, assim, eu recebi muitas mensagens de professores, né, que lutaram pelo livro na escola, alunos que brigaram com os pais, né, e defenderam o livro, mas teve relatos de professoras que... Oi? De demissões de professoras, né, e teve uma em particular que me escreveu muito apavorada e dizendo que estava prestes a ser demitida por ter adotado, né, o Avesso da Pele. Na verdade, o grupo de WhatsApp de pais, né, se reuniu e aí queriam demitir a professora, e aí eu coloquei ela em contato com advogados
enfim, que tem trabalhado comigo, né, na questão de censura. E isso é só um dos casos, né, mas eu recebi relatos de outros casos de intimidação. Enfim, isso tudo tem a ver com esse momento político que a gente vive, né, da extrema-direita, de uma pauta ultraconservadora, e que me causa bastante receio, assim, no sentido de as pessoas ficarem refém, né, de um discurso ultraconservador e não conseguirem fazer o seu trabalho, né? E o professor na sala de aula, ele é muito vigiado. A sociedade se coloca no direito de interferir na prática do professor, de dizer o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer, né? Ninguém chega numa sala de operação e diz, olha, você está pegando o bisturi errado aí, né? Você tem que cortar desse jeito, né? Não. E com o professor não. O professor parece que todo mundo pode ir lá e dizer o que ele pode ou não pode fazer, né? Por que o ambiente acadêmico? O ambiente acadêmico, no de onde eles vêm, é uma forma de deslocar o debate racial no Brasil. Toda vez que a gente fala sobre o racismo e fala sobre as questões raciais, a gente acaba levando para essa violência explícita como se o racismo só existisse quando alguém é chamado de macaco, por exemplo, né? A mídia adora esse tipo de situação, né? Então, quando alguém explicitamente, e essas coisas infelizmente acontecem, né? Mas quando a violência policial, né? Quando ela é televisionada, quando essa imagem da violência de corpos negros ela é reproduzida, isso cria uma ideia de que o racismo só existe na espetacularização, né? E o que eu proponho de onde eles vêm é que o racismo ele acontece em outros espaços e de maneira muito mais sutil e talvez muito mais profunda, né? E essa sutileza nos impede de provar que o racismo existe, né? Como é que eu vou provar que a desconfiança do professor em relação ao Joaquim tem um fundo racista, né? Como é que eu vou provar que o fato do Joaquim não conseguir fazer trabalhos em grupos é também uma postura racista? Então, é nesse sentido de tentar mostrar que a pauta racial ela está para além desse grande espetáculo, né, que a gente costuma ver e que, portanto, ela é mais profunda e você não consegue quantificar, né? Acho que essa é a questão. Você não consegue quantificar o quanto de racismo tem, e isso é o mais perverso, né? Porque quem sofre esse tipo de preconceito, que é no caso do Joaquim, ele se coloca em dúvidas, né, se de fato ele está sofrendo racismo ou é uma incapacidade dele, né? Que também é uma questão que já está colocada no avesso da pele. Em algum momento há esse questionamento também, né? Mas no de onde eles vêm, eu procurei aprofundar esse debate, né? Eu queria te agradecer a presença da Sueli Machado aqui na primeira frente. O primeiro ato está fazendo quantos anos, Sueli? 42, muito obrigado. Cadê o microfone, fazendo um favor? Ô, Tereza, o que você está fazendo atrás com o microfone? Traz para cá. Faz favor. Ô, Guilherme, faz favor de trazer. É que eu fiz de maldade, é que a Sueli quer fazer uma pergunta aqui primeiro. Quem mandou ser minha sogra? Bem feito, sobra tudo para você. Oi. Gente, ele é duro na queda, viu? Vou avisando. Jefferson, não sei nem se eu quero fazer uma pergunta. Eu quero declarar minha profunda admiração. Eu acho que você é um ser humano como você escreve, né? Tem uma doçura, mas tem uma clareza para dizer o que você quer dizer. E essa doçura não impede de apontar as dificuldades e aquilo que você qualifica, né, como não só como preconceito, mas como as
as sutilezas de preconceito na vida. O Avesso da Pele foi um livro que me modificou. Assim, eu fiquei profundamente tocada por ele e até hoje eu não entendi a censura. Você me desculpa, mas eu não consigo entender. Eu não consigo entender aonde que ele foi tão ameaçador. E eu queria entender isso no ambiente escolar. E eu me pergunto, aí agora é essa pergunta para você. Eu tenho dificuldade no ambiente acadêmico por causa disso que você tocou. Tenho uma prepotência, eu sou formada, frequentei muito tempo. Eu acho que tenho uma prepotência, tenho uma dificuldade em ter uma linguagem com essa qualidade. As pessoas querem, às vezes, viver com citações, né, em vez de reflexões, e tem essa questão que, para mim, é muito profunda. Então, eu te pergunto, você acha que esse livro veio da sua experiência no ambiente acadêmico ou daquilo que você assistiu como professor? Obrigado, Sueli, pela pergunta. Sabe que o primeiro trabalho que eu apresentei num salão de iniciação na faculdade foi um trabalho sobre Manuel de Barros. Eu peguei o livro Sobre Nada, do Manuel de Barros, e fiz uma análise sobre dos poemas, né? E fui apresentar. Na época eu fazia uma faculdade particular. E aí depois, no término da minha apresentação, uma professora perguntou qual era os meus referenciais teóricos. E eu, verde, assim, sem qualquer tipo de experiência acadêmica, eu disse, fui eu mesmo. Assim. Porque, de fato, eu não tinha pesquisado nada. Assim, eu achei que eu estava no ensino médio, que você vai lá. Porque ela elogiou o trabalho, né? Disse, seu trabalho é ótimo, gostei muito da sua análise, mas qual é a sua referência, né? E aí aquilo me pegou de surpresa, assim, porque eu não estava preparado assim, para ser questionado dessa forma, assim, né? De qual é a sua referência, quem é que diz isso que você está dizendo, né? E ali eu comecei a entender que há uma metodologia e uma conduta, né, sei lá, uma gramática acadêmica que você precisa seguir, né, para ser validado. Né? E aí você perde justamente essa curiosidade, né, e muitos jovens chegam na universidade com essa curiosidade e ela vai morrendo porque você tem que se enquadrar dentro de uma linguagem. Né? E essa linguagem ela é excludente. Assim como a linguagem jurídica é excludente, a linguagem acadêmica também é. Né? Te pedem para fazer um artigo, um ensaio, mas se você fizer alguma coisa que seja diferente daquilo, não serve. Né? E aí já começa uma violência. Né? E se você pensar na população negra e pobre que não tem acesso ou não é preparada para essa linguagem, a violência ainda ganha outras camadas. Né? Então, o de onde eles vêm é fruto da minha experiência na universidade, né? É fruto de muitas coisas que eu li, uma percepção também que há poucos livros, estou falando da literatura brasileira, que se passam no ambiente acadêmico, e os livros que se passam, né, no ambiente acadêmico é muito pela ótica do professor. Né? Agora, um personagem negro numa universidade é difícil você encontrar. Pelo menos eu não lembro. Né, na literatura recente, a gente tem alguns livros, talvez a Eliane Alves Cruz passe um pouco por isso, né? Mas você não tem esse deslocamento de uma produção intelectual de pessoas negras na universidade. Por isso a escolha do ambiente acadêmico. Né? Ou seja, é tentar deslocar, sair desse lugar da dor, né, dessa dor física, e ir para um outro lugar, que é da produção de conhecimento, e dessa dor intelectual também. Né?
Perguntas? Aqui à direita? Aqui eu dei o microfone. Obrigado. Boa noite, como é que Boa você chama? noite, Jefferson, boa noite para toda a organização. Meu nome é José Bruno. Eu vou manter ainda a discussão nessa questão do ambiente acadêmico. Eu venho de uma cidade do interior, sou graduado em jornalismo e em direito, ambos por faculdades particulares, e sou mestrado concluído no final do ano passado e agora doutorando em direito pelo FMG. E eu acho que eu experimentei esse choque. Sou uma pessoa negra numa faculdade que, querendo ou não, infelizmente, ainda é elitizada, apesar de toda a transformação que a política de cotas fez nos últimos anos. Mas ainda é um ambiente que, por um longo tempo, eu tive dificuldade de me sentir parte daquele ambiente. E aí, assim, a minha primeira pergunta eu acho, talvez seja um dos temas que você trate no livro, mas se você experimentou em algum momento da sua trajetória essa uma sensação que é comum entre pessoas pretas de autossabotagem mesmo, de invalidar a sua própria produção, de questionar, de colocar uma régua muito alta acima daquilo que você faz, porque você sabe que a recepção daquilo que você produz vai ser mais difícil, às vezes, do que de outras pessoas. E uma segunda pergunta, que também é atrelado a isso, é de que modo, talvez, assim, até que ponto, na sua trajetória como acadêmico, como professor e como autor, se você também experimentou essa sensação e de que modo você lidou com ela? Bom, a autossabotagem ela é um dos temas do livro, né? Não teria como ser diferente. Quem leu o De Onde Eles Vêm fica com a sensação de amor e ódio pelo Joaquim. Eu já recebi esses feedbacks assim, né, das pessoas, ora sentem dá vontade de abraçar o Joaquim e daqui a pouco ele faz uma merda e diz, meu, como é que você fez um negócio desse, cara? E há uma queixa também de que ele reclama muito que ele está desempregado, né? E ele passa, sei lá, metade do livro reclamando que ele precisa arranjar emprego, que ele não tem dinheiro, e reclama, e meu Deus, não tenho dinheiro, preciso dar um jeito, e ele não dá um jeito. E o fato de ele não ir procurar um emprego diz muito sobre o que ele quer para a sua vida. Que é diferente da minha postura na idade dele. A minha postura na idade dele é aceitar tudo que estão me oferecendo. Assim, né? Não tem direito à escolha. Eu tenho a possibilidade de estar na minha frente, é isso. Então, assim, se me oferecerem um trabalho de office boy, eu vou lá. Se me oferecerem um trabalho, né, para capinar pátio, né, como eu fiz, de trabalhar em feira livre, supermercado, lanchonete, enfim, eu fiz muita coisa antes de me tornar professor. O Joaquim é o contrário, né? Na verdade, ele se recusa a pegar qualquer coisa, né? Então, é difícil a gente olhar para uma pessoa negra e entender que ela está colocando no horizonte dela a possibilidade de uma escolha e de dizer não à subalternidade, de dizer não a coisas que ele não quer fazer, né? Por isso que causa incômodo, né? Você ter um personagem que, não, mas ele parece meio apático, né? Mas por quê? Por quê? Porque ele quer ser poeta, né? Ele vai pagar um preço alto por isso, um preço muito alto, né? Pelo que ele quer. Mas é uma forma também de causar esse estranhamento, né, nesse tipo de figura que é o Joaquim. E ele vai se auto-sabotando porque, na trajetória dele, ele precisa cumprir, assim como todos os alunos, né, independentemente da sua classe e cor, mas você precisa cumprir determinados créditos, você precisa fazer determinadas disciplinas e vamos combinar que a maioria delas não serve para nada, né? A gente faz um monte de disciplina que você fica se perguntando o que eu vou fazer com isso depois. Só que o Joaquim ele radicaliza isso, né?
Ele vai fazendo só o que ele quer fazer, né? Só o que ele gosta. E ele vai se auto-sabotando, porque quando ele esbarra em alguma coisa que ele julga que ele não quer fazer, como, por exemplo, ler a Odisseia, né? Aí ele começa a se auto-sabotar. Tipo, ele não quer entregar o trabalho, ele fica inventando coisas, vai lá jogar sinuca com os amigos, ao invés de fazer a leitura do livro. Né? E vai se auto-sabotando nas relações, né? Tanto com a Jéssica, depois com a Elisa, vai se auto-sabotando com os amigos, né? Com os colegas, justamente porque, em algum momento, Joaquim não se acha no direito de estar naquele lugar. Esse é o ponto. Né? Ou seja, o racismo ele é tão perverso que ele te faz acreditar que você não pode estar em determinados lugares. Esse racismo simbólico é que vai sustentar toda uma mentalidade da sociedade brasileira. Né? Porque vai dizer, não só para as pessoas negras, mas para as pessoas brancas, e cria essa ilusão de que pessoas negras não podem estar em determinados lugares. Né? Isso está no DNA da sociedade brasileira. Né? E é contra isso que o Joaquim está lutando quando ele encontra essas barreiras e vai se auto-sabotando. Né? Jefferson, como é que você lida com a raiva? É interessantíssimo, né? Eu já estava com vontade de quebrar um elefante aqui, montar esse prédio todo. O Jefferson foi submetido nesses últimos anos, aqui a gente pode dizer que está entre amigos, às mais terríveis... Palavrão pode? Palavrão pode, não? Pode, gente. Pode, né? Entendeu? As condições de agressões, de mentiras, de calúnias mais absurdas que a gente viu nesses intimidações, últimos anos. ameaças de morte, pessoais, ameaças de morte. É claro que eu posso dizer com muita propriedade, porque eu fui uma das pessoas que sempre estive ao lado do Jefferson, eu nem precisei dizer isso, né? Mas os amigos são importantes, mas eles não resolvem coisas interiores, né? Por exemplo, a minha pergunta é, e na hora lá que você está sozinho, com a Thay, né? E bate aquela raiva? De fato, o Afonso sempre esteve do meu lado. Às vezes eu mando uma angústia para ele. O Afonso é tipo, como é que a gente vai resolver isso? É uma coisa muito... Então, a gente precisa organizar a nossa raiva, né? E para qualquer pessoa que vai escrever, o escritor ele precisa necessariamente ter uma vida interna intensa. Me parece que é pré-requisito primordial você ter uma vida interna intensa. Você precisa se incomodar com a vida. Se tiver tudo certo com você ali dentro, não adianta que não vai sair nada. E eu sempre tive uma vida interior muito intensa, tensa. E o meu modo de lidar com a raiva é terapia já há 20 anos. Né? 20 anos fazendo terapia. Já mudei algumas vezes, né, de terapeutas, mas há 20 anos eu me trato. Recomendo, inclusive. Né? Quem se trata não incomoda os outros. Né? E a raiva, depois que eu aprendi isso... com a Lélia Gonzalez, com a própria Sueli Carneiro, né, dizendo que a gente precisa organizar a nossa raiva de maneira em que a gente possa utilizar a raiva, na verdade, como um motor, né, intelectual, como um motor de você interferir na realidade. E é isso que eu tenho feito. Assim, né? Escrever, para mim, é uma forma de lidar com a raiva. Né? Teve uma certa... no ano passado... Acho que foi no ano passado, eu dei uma entrevista para um certo jornalista, que eu não vou dizer qual é o nome para não criar constrangimentos, né? Mas ele fez uma matéria tão ruim, né? Uma matéria meio caras, né, da minha vida, e eu pensei, eu preciso escrever uma resposta, mas eu estava com muita raiva, assim, né? Porque ele descreveu coisas terríveis, assim, parecia que eu não era eu, assim, ele descreveu um outro Jefferson, né? E aí eu estava com muita raiva, eu pensei, se eu escrever com muita raiva,
eu vou dizer coisas que talvez esse cara vai me processar. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar minha raiva. Como é que eu organizei minha raiva? Eu falei, Thay, eu vou sair, vou ali na floricultura, vou comprar flores pra gente, né? E aí fui lá na floricultura, comprei gérberas, que eu gosto, botei na frente da escrivania onde eu escrevo, abri o laptop e comecei a escrever a resposta olhando para a flor. E aí escrevi uma mensagem elegante. A flor não fez assim. Coitado da flor. Escrevi uma mensagem elegante, mas dura, e recebi um áudio de 15 minutos só de xingamentos. E eu pensei, bom, o meu objetivo foi alcançado. Porque eu fiquei bem, quem ficou com a raiva foi ele, né? Então é isso, a raiva você precisa tirar de você, porque ela só faz mal para você. Né? Então é isso que... Quem vai ter o ataque cardíaco por causa da raiva é você. Né? Então o meu trabalho é tirar a raiva de mim e deixar para o outro, ele que se vire com a raiva dele. Né? Perguntas? Lá no cantinho, por favor. Verão. Cadê a Tereza? Ô, Tê, depois que você falou que esse negócio aqui tem que trocar, eu tô num silêncio nessa cadeira aqui. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é André. E aí, a minha pergunta, talvez ela fuja um pouco do campo que a gente está tratando, mas talvez ela volte também, atravesse, porque eu acredito que forma é conteúdo. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho. Assim, eu tive recentemente o prazer de ler O Avesso da Pele, e foi uma experiência muito interessante, eu gostei muito. E ainda não tive também o prazer de ler De Onde Eles Vêm, mas eu gostaria de que você falasse um pouco sobre o seu trabalho com a linguagem, sobre os recursos que você utiliza na sua escrita. Por exemplo, no Avesso da Pele, o uso dos parágrafos, né? O discurso direto e coisas desse tipo. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso e os efeitos disso, e talvez até tentando encaixar um pouco com a discussão que a gente está tendo agora sobre o racismo e sobre como isso talvez falhe, né? Porque a forma também fala. E aí, é isso. Muito obrigado pela pergunta, porque raramente me perguntam sobre isso, né, sobre a linguagem, sobre a forma, sobre a tessitura, né, do texto. O Avesso da Pele é uma investigação acadêmica que eu fiz durante o meu doutorado. Eu trabalhei com a figura paterna nas literaturas luso-africanas. E nessa investigação eu acabei analisando vários tipos de narradores. E eu cheguei à conclusão que o tipo de narrador que eu utilizei é um pouco raro, né? Assim, um narrador em segunda pessoa não é uma narração muito fácil de achar. E aí eu entendi por que é difícil, né, você encontrar um livro assim, porque a estrutura da narração em primeira pessoa, em segunda pessoa, né, essa convocação, né, que a segunda pessoa faz, ela tende a tornar o texto repetitivo, porque a todo momento você precisa chamar o leitor. Então você estava caminhando, né, em tal lugar, então você viu, então esse vocativo, né, esse pronome, ele vai sendo reiterado de maneira que ele fica cansativo, né? Isso cansa, ou pode cansar o leitor. O meu desafio foi deixar esse você o mais longe possível um do outro, para que o leitor mal se desse conta que havia essa repetição, né? Ao mesmo tempo, eu tentei utilizar uma linguagem direta, eu estou falando aí de gramática mesmo, né, de sujeito, verbo e predicado, sem inversão sintática, de maneira que facilitasse justamente esse trânsito de um você até o outro você. Agora vocês imaginem fazer isso em 200 páginas. Isso você faz aí numa página, ok. Agora você fazer isso em 200 páginas se torna um pouco mais difícil. Qual foi a estratégia que eu utilizei para não precisar fazer isso nas 200 páginas? Inventei o narrador em primeira pessoa, né? Que é o Pedro, que narra a história dele e que, quando se refere ao pai, utiliza a segunda pessoa. Tá? Então é um narrador que se movimenta. E eu estou falando de forma, né? É uma estrutura
de um romance em que é uma metamorfose, né, do narrador, sem que o leitor se dê conta dessas nuances, né? Então, começa na primeira pessoa, vai para a segunda pessoa, em determinados momentos para a terceira pessoa. Né? E isso só foi possível depois de um estudo sobre os tipos de narradores. Né? Então, não foi assim uma iluminação do nada, né, de uma genialidade. Né? Mas eu estou entrando na questão da estrutura e da forma por causa da sua pergunta, mas também é uma defesa sobre essa acusação de que dizem que escritores negros não fazem literatura pensando na forma, só no conteúdo. Né? Dizem que a gente só quer saber do conteúdo, né? Não interessa o jeito que a gente está organizando a estrutura do livro. Eu estou dizendo isso que sim, que há uma preocupação sobre a forma. E outra coisa, né? Já está bastante ultrapassada essa coisa de dividir forma de conteúdo. Né? É o que eu digo que são os viúvos e as viúvas do formalismo russo, que teve lá a sua contribuição, né? Mas a gente já está em outro pé, né, gente? Assim, acho que não cabe mais a gente fazer essa diferenciação do que é forma, do que é conteúdo, e eu acho que é também herança daquela dicotomia entre mente e corpo, alma, sabe aquela história toda do platônica cristã? Tá um pouco parecido com essas acusações que têm feito as nossas literaturas. Ô, Jess, tem matemática e música no seu texto? Se tem matemática? Matemática, eu acho que não. Assim, não que eu me dê conta, porque eu nunca fui muito bom em matemática. Mas música tem bastante. Música... se vocês quiserem experimentar, o tom desse livro, se eu fosse escolher um ritmo, ele tem duas referências. Primeiro é a Nina Simone, né? Tem um capítulo, inclusive, que é uma homenagem à Nina Simone. E quando a gente pensa nas peripécias do Joaquim, eu acho que o tom é da Amy Winehouse. Né? Que é aquela coisa meio... Enfim, quem escuta sabe, né, o que é. E tem algumas referências também da Amy, em alguns momentos específicos aí do... Assim, se vocês conseguem ler escutando música, acho que é uma experiência interessante, assim, né? Escutar a Amy e lendo as peripécias aí do Joaquim. Por favor, ali. Desculpe, como é que você chama? Você não falou seu nome? André, obrigado. Boa noite, como é que você chama? Boa noite. Jefferson Tenório, eu te admiro muito. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Eu estou aqui pensando, são várias, comentei com ela que eu tinha pergunta, eu não sabia exatamente o que eu queria perguntar, mas, enfim, resolvi. Educação. Percebo que é isso que te move, porque é o que me move e o que eu senti no primeiro livro, A Avesso da Pele, minha irmã que indicou, professora de língua portuguesa, estava em Itabira, tirou foto, enfim, fã sua. Ela falou, mas ele é muito pessimista com relação à educação. E ontem eu lembrei demais daquelas cenas lá da reunião de pais. Nós tivemos reunião de pais ontem, tem uma amiga que está chorosa desde ontem, enfim. É pesado. Escola pública, eu sou Sônia, escola de prefeitura há 27 anos. Tive uma experiência recente com a EJA e choquei 20 alunos que não se alfabetizou. E aí eu fico, uma massa de manobra, acredita num discurso raso, facilmente, pensando na extrema-direita. E aí eu me acovardei lendo um trecho, fiquei 2 noites sem terminar com medo do final, porque nós perdemos muitos alunos para o tráfico, é uma concorrência muito desleal, trabalho com periferia. E aí me moveu essa questão, a pergunta é, a educação é que te move?
Bom, primeiro sobre a reunião de pais, eu concordo com o Henrique do Avesso da Pele, né, quando você abre as portas do manicômio e aí você tem que lidar com as mais diversas conversas aleatórias, né, que você pode... enfim, quem nunca teve essa experiência de estar do outro lado, enfim, vocês como pais já devem ter ido, né, na escola dos filhos e conversar com o professor, mas quem está do outro lado ali é realmente uma experiência antropológica, né? E muitas vezes os pais não estão ali por causa dos seus filhos, né? Às vezes os pais estão ali por causa própria e querem falar da sua vida para alguém, né? E esse alguém vira o professor vira um psicólogo de uma hora para outra, né? Então é um pouco esse sentimento assim, né, do Avesso da Pele. Há um desencanto proposital sobre a educação, mas, por outro lado, é também uma homenagem aos professores, uma forma de dizer, eu sei o que você passa. É um jeito de dizer, eu sei que você cansa, que às vezes você não quer entrar na sala de aula, e eu sei que você fica feliz quando você dá uma aula boa. Né? O que para a sociedade não quer dizer nada, você conseguir dar, sei lá, 50 minutos de uma grande aula, para um professor é o que move ele, né? E era o que me movia também quando eu estava na sala de aula. O final de onde eles vêm, eu apliquei aquilo que eu aprendi com o Saramago. Se você pega qualquer livro do Saramago, ele vai bater no leitor, assim, vai deixar o leitor frangalhos, né? Mas quando chega lá no finalzinho, assim, ele não faz final feliz, mas ele te dá um refresco, ele te dá alguma coisa que você fica com aquele sentimento, ufa, ainda bem que a coisa terminou desse jeito. Há algo de esperança, né, que eu quero dizer nos finais do... E no De Onde Eles Vêm, né, não sei se estou dando muito spoiler, né, mas há alguma coisa ali de esperança, mesmo com tudo que vai acontecendo na vida do Joaquim. Aqui na frente, por favor. Desculpe, lá de cá. Depois você, tá? Boa noite, como é que você chama? Boa Senão noite. você não falou o seu nome, como é que você chama? Sônia, obrigado. Boa noite, Jefferson. Meu nome é Vanessa. Muito obrigada pela sua escrita, pelos seus livros, porque eu acho que para quem é da periferia é revisitar a própria história, e para quem não é da periferia é uma prática da empatia, de se colocar no lugar do outro. E a escrita tão fluida, tão fácil assim, de decodificar, de entrar mesmo na história, assim, é um presente. E a minha pergunta é como formar um leitor nessa nossa sociedade tão dividida que teve a capacidade de censurar o Avesso da Pele. É muito bom responder essa pergunta, porque o próximo livro que eu estou preparando, que é um livro de ensaios, né, vai falar um pouco sobre isso. Né, Ensaio sobre a cegueira, né? Oi? Ensaio sobre a cegueira. Ele está pegando porque eu peguei ele nessa pegadinha. Pegou aí, no né? meu pé e falei, gente, mas o que o Saramago tem a ver com isso? Ele perguntou, você vai escrever um ensaio sobre o quê? E eu respondi, sobre a cegueira. E ele, é sério? O gesto é sério, não é? Porque eu tenho refletido sobre isso, assim, né? Como a leitura literária e a escrita literária chegam na população negra, na diáspora negra. E estou fazendo uma investigação que é pessoal também, pensando como a escrita chegou na minha vida e como a leitura chegou na minha vida, para que eu consiga fazer uma análise desde Machado de Assis, né, passando por Lima Barreto, Luiz Gama, Carolina, enfim, Conceição, né, até chegar nos dias de hoje, entender como um leitor se forma com essas condições, né, ou na falta de condições. Né.
O leitor ideal para ele se formar, e eu já falei isso já em outras entrevistas, né, é aquele que se prepara para a leitura. Né? Não adianta você apenas ter acesso ao livro. Você precisa preparar esse corpo para conseguir fazer algo que é bastante sofisticado. Né? A inteligência artificial já chegou há muito tempo. A inteligência artificial é a leitura. A gente não nasce com essa capacidade. A gente vai educando os nossos sentidos para chegar nesse momento bastante sofisticado de fazer essa decodificação, né, de códigos linguísticos e transformar isso em pensamento, transformar isso em linguagem. Né? Mas nem todo mundo tem condições de se preparar, e esse preparo não começa na escola. Né? Esse preparo começa desde que a criança nasce. Um bebê, para que ele consiga se desenvolver, ele precisa de muitas coisas. Né? Precisa de um ambiente sadio, precisa de carinho, né? Ele precisa ser exposto a um ambiente cultural, ele precisa lidar com texturas. Né? Eu tenho um filho pequeno de 8 meses, que está agora na fase da introdução alimentar, né? E até alguns dias atrás, assim, ele não estava comendo nada, só queria saber da teta, né? Mas não, assim, oferecia de tudo. E por quê? Porque isso está ligado com o ambiente onde ele está. Né? E qual é o ambiente onde ele está? Tudo que ele toca é duro, é plástico, é o chão, né? E a comida não tem essa consistência. A comida é gosmenta, né? A comida... E aí ele pegando uma fruta, ele olhava com cara de nojo, assim, né? Que negócio é esse? Que botava na boca, então cuspia tudo. E aí a gente se deu conta que a gente precisava expor ele a outras texturas, né? Na areia, na terra, na grama, passar a mão no pelo de um gatinho, né? E aí pronto, aí agora já está mordendo lá as frutas, né? Já está... É assim que a gente prepara, né, o nosso corpo para fazer alguma coisa. Entendem que ele precisou educar os sentidos que não passam pela boca, mas passa por outros meios, né? É isso que forma um leitor. Né? Ou seja, é a capacidade que ele tem de ficar quieto diante do livro. Né? O livro é esse objeto que tem essa capacidade mágica de fazer com que a gente aquiete os nossos sentidos para conseguir usufruir daquele mundo. Né? Mas para fazer isso, né, imaginem as nossas crianças e adolescentes, os lugares onde eles moram. Será que eles têm esse momento de ter esse silêncio com o livro? Né? E para terminar, a gente também tem uma ideia de que a leitura é algo extremamente solitário. Né? E na verdade não é. Claro que quando você está com só você e o livro, é um momento importante que tem que acontecer. Mas a leitura só se completa na partilha. Quando você compartilha aquilo que você leu. Tá? E por isso que a gente tem uma explosão hoje de clubes de leituras, né, de pessoas, eventos como esse. Né? A gente está partilhando a leitura aqui. Né? Partilhar a leitura é um dever cívico. Vou colocar nesses termos. É uma obrigação cidadã você compartilhar aquilo que você leu. Ainda mais numa sociedade como essa, como o Brasil, em que a gente tem poucos leitores. Façam isso. Leiam e compartilhem aquilo que vocês leem. Né? Mesmo que vocês indiquem um livro, aquele que você mais gosta, para alguém, e essa pessoa vai ler o livro e vai dizer que não gostou. Tudo bem, você fez o seu trabalho. Vai ficar decepcionado com ela? Vai brigar com ela? Vai, mas seu trabalho você fez. Então, acho que é isso. A gente precisa partilhar aquilo que a gente lê, e aí sim a gente vai conseguindo formar leitores. Última pergunta. Boa noite, Jefferson. Meu nome é Nicole. Eu sou professora de História e bibliotecária.
E dentro das escolas eu tento fazer um trabalho com os meninos, principalmente voltada na questão de letramento racial, e tenho desenvolvido trabalhos nos meus últimos anos com relação a isso. E eu fico imaginando o que você deve ter sentido na censura a partir do momento que eu já vivi dentro das escolas. Ao tentar levar contos africanos para a escola, eu já tive que denunciar a escola, porque eu fui proibida de fazer esse tipo de coisa. E de eu levar projeto e a escola não aprovar, por quê? Porque eu estou trabalhando com contos africanos. E eu vejo o quanto a nossa sociedade ainda é tão limitada na questão dos saberes, né? E aí eu ainda tenho um problema, que eu não tenho o lugar de fala, por ser uma mulher branca. Aí as escolas acham que eu estou brigando mais à toa ainda, porque eu nem sou negra, por que eu estou brigando por isso? E tem vindo isso muito. Os últimos 2 anos foi terrível, terrível, assim, com relação a esses trabalhos que eu desenvolvo nas escolas. E aí, quando a gente tem esse contato, eu acabei de vir da Flip, eu fui para a Flip e fiz questão de fazer meu letramento lá. Eu peguei só essas palestras, trazer material para os alunos, porque eu sou de escola pública. E aí, como você, eu estou também um pouco desanimada com a educação, tá difícil essa luta. Mas eu queria saber de você, de onde você ainda tira essa força para lutar, mesmo tendo desacreditado um pouco. E hoje, quem são aí ao seu redor que você vê autores que também estão nesse caminho para poder auxiliar? Porque ano passado, por exemplo, eu escolhi que eu só iria ler literatura de escritores negros brasileiros. E aí foram 8 livros. E meu trabalho ano passado e esse ano melhorou milhões de vezes. E quem são essas pessoas que você vê, que te dá esse apoio, que monta essa comunidade para a gente ajudar nesse letramento, nessa sociedade tão retrógrada que nós estamos vivendo? Bom, primeiro dizer que o espaço escolar ele é um espaço em disputa, é um espaço que vem ganhando mais tensionamentos, pelo menos aí nos últimos 10 anos, né? Eu lembro de ter, ali em 2015 ou 2014, de ter recebido pais de um aluno do primeiro ano do ensino médio, se eu não me engano. E, na época, eu tinha passado um documentário chamado O Riso dos Outros. Não sei se você conhece, mas é um documentário interessante que fala sobre os limites do humor. E eu queria treinar eles para o Enem, né? Então, a gente viu o documentário para que eles depois fizessem uma redação. Nesse documentário, o Jean Willis dava um depoimento sobre o que ele considera o que é humor. E eu fui chamado na direção porque os pais queriam saber por que eu havia dado um documentário em que o Jean Willis estava falando. Assim, o Jean Willis fala, sei lá, 2 minutos. Acho que nem isso. E aí eu entrei na sala. Estou falando de 2014, tá? Eu entrei na sala. Quando eu entrei na sala, o pai, né, do aluno puxou o celular e começou a fazer meio que uma live, selfie, sei lá o quê, e falando para mim, agora fala aqui, por que você deu um documentário sobre o Jean Willis, né, para os estudantes? Aí começou a falar um monte de coisa e eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo e a diretora também não sabia que ele ia fazer aquele negócio e tal. Bom, aí ele se acalmou, guardou o celular e eu disse, olha, eu estou usando esse documentário porque a gente, enfim, o seu filho precisa ter argumentos para fazer a redação, né, do Enem, do vestibular e tal. E aí você sabe o que ele me falou? Ele disse o seguinte, o meu filho não vai precisar se preparar para essa prova aí do Enem, porque nós vamos chegar no MEC. A gente vai mudar essa prova. 2018, quem é que entra na presidência?
e não houve uma tentativa de interferência, né, nas provas. Houve, né, uma tentativa de... O que eu quero dizer com essa pequena história é o que acontece na escola é reflexo da sociedade. Né? Se a escola vai mal, é porque a sociedade vai mal. Né? Então, nesse sentido, ter maiores instrumentos, né, que você pode ter, o que você fez, né, de fazer uma escolha política de vou ler só autores negros, ou vou ler só mulheres, ou vou numa livraria, estou comprando um livro de um autor homem, não saio da livraria também sem comprar um livro, né, de uma escritora ou de uma escritora trans. Né? Ou seja, é uma escolha política esse letramento. Né? E, para a gente terminar, que a gente já está em cima da hora, eu acho que você está no lugar de fala, no sentido que, se não for você, talvez não haja outra pessoa. E eu já vivi esse lugar. Né? Não como homem negro falando de negritude, mas como homem ter que falar sobre feminismo, por exemplo, com as minhas alunas no ensino médio, porque não havia nenhuma outra professora ou nenhum outro professor que tocasse nesse assunto. Então, se eu fosse pensar que eu não posso falar porque eu estou no meu lugar de fala, eu não teria, com os meus erros e acertos, né? Porque quando você entra num determinado tema em que você não se acha no direito de discutir, e porque você tem um senso crítico. Né? Por isso que você se coloca, né, não estou no meu lugar de fala. Mas é só correndo riscos que a gente vai mudar as coisas. Né? E eu sei que eu devo ter corrido riscos falando de feminismo com as minhas alunas, mas era o que a gente tinha, né, para o momento. Né? Eu não sei se dá tempo, Afonso, de contar só uma pequena historinha. Numa turma de terceiro ano do ensino médio, a gente estava lendo, enfim, eles tinham que apresentar trabalhos de livros, leituras obrigatórias, não das do vestibular, mas as que eu defini ali como leituras obrigatórias. Era uma das turmas que já me acompanhavam há alguns anos. Eu sou daquele professor que gostava de acompanhar a turma durante muitos anos. Né? E aí, a gente ia discutir o livro da Margaret Wood, como é que é o... Conto da Aya. E aí, as minhas alunas, que já tinham lido Bell Hooks, que já tinham lido Simone de Beauvoir comigo, né, eu dava trechos, né, para a gente ler, discutir e tal, Carolina Maria de Jesus, a gente, né, elas tinham assim, bastante... E aí chegou um aluno novo, um rapaz, branco, e aí ele queria ser o primeiro a apresentar o livro. E era muito engraçado, porque era um grupo de 5 ou 6 meninas que sentavam juntas, e elas cruzavam a perna assim, tipo... E eu ali só cuidando, né? Eu disse, eu não vou precisar fazer nada, pelo jeito, né? E aí ele levantou a mão e disse, não, eu quero começar, né, e eu quero dizer que eu li o livro, e o livro foi muito gostoso de ler, acho que é uma leitura leve, uma leitura... E ele foi assim, e as gurias começavam a se olhar assim, do tipo, quem que começa aqui a destruir eles? E aí, quando ele terminou, assim que ele terminou de falar, levantou a mão de uma, e assim, ó, foi uma atrás da outra, assim, de coisas que elas disseram, assim, numa elegância e com argumentos que eu pensei, se aquele menino não tivesse herdado a coragem do homem branco, ele teria ido embora e nunca mais voltado. Né, Mas isso é um exemplo para dizer que se você consegue dar instrumentos, né, para os alunos e dar essa autonomia para que eles se defendem. Né? Eu acho que esse é o nosso trabalho, né, ser mediador e instrumentalizar os nossos alunos. Jefferson, obrigado, gente. Muito obrigado.